Muito bom dia, meus amados e preciosos irmãos em Cristo Jesus. E Ele nos abençoe, nos fortaleça na palavra. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma interrogação que nos foi enviada a respeito do lava-pés. E devido ao fato de que nós lemos um dia destes aí sobre o que Jesus disse a Pedro, né? A respeito do lava-pés. Então nós vamos responder esta pergunta. Espero que vocês todos sejam ajudados, tanto quanto quem fez a pergunta. Então nós vamos ler. Está em João, capítulo 13. Vamos ler o verso 4 a seguir. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Bem, a pergunta ficou bem neste versículo. A resposta que Jesus deu a Pedro: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Bem, depois de Pedro ouvir esta palavra, então Pedro já queria que Jesus lhe lavasse as mãos e a cabeça, né? Mas veja bem, o lava-pés é uma prática que a igreja de Jesus usou o lava-pés. Ele tinha prática na igreja primitiva. A Bíblia mostra que a igreja primitiva tinha a prática do lava-pés. Talvez você nunca tenha observado isso, não tenha lido. Quando Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, ele estava ensinando a Timóteo como proceder com os velhos e as viúvas. Então ele ensinou a ele como tratar as pessoas idosas e também as moças, os moços, as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Então nós não vamos entrar neste assunto total por causa do tempo, mas vamos ir diretamente à questão do lava-pés, como eles praticavam, né? Então, no verso 9 do capítulo 5, Paulo disse assim: Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Bom, então aqui era a condição que Paulo estava se passando para Timóteo, que como deveria ser inscrita uma viúva para que pudesse ser, vamos dizer, uma protegida pela igreja, receber seu sustento, suas vestes, sua comida,
sua moradia. Então a igreja cuidaria dela. Mas ele traz alguns requisitos. Vocês perceberam quantos são? E entre estes requisitos tem o lava-pés. Se lavou os pés aos santos. Então, com isso, nós percebemos que a igreja primitiva tinha em si a prática do lava-pés. Aí vocês analisem se a Bíblia está correta com isso ou não. Está escrito. Então, Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então a pergunta da irmã se refere também a respeito das pessoas que se dizem cristãs e não lavam os pés. Bem, é uma questão que eu não posso julgar ninguém. Acho que nenhum pregador tem o direito de julgar como fazíamos há um tempo, pouco passado aí. Quem não estivesse naquele tipo, daquele companheirismo, estava fora da vida. Que só o lava-pés não é o lava-pés que salva uma pessoa. Então a igreja primitiva foi a primeira. A segunda igreja a instituir o lava-pés foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Então a segunda igreja, que não era a igreja apostólica cristã, igreja primitiva. Então a igreja católica instituiu nas suas crenças, embora nós saibamos que o lava-pés na igreja católica ele é somente efetuado na Páscoa, na Semana Santa, uma vez ao ano. Não sei se já modificou, mas era só também para os homens. O Papa Francisco instituiu também e liberou para as mulheres o lava-pés. É uma ordenança bíblica? É uma ordenança bíblica. Como acabamos de ler, João, capítulo 13, quando Jesus instituiu ali o lava-pés, assim como também a ceia, é uma ordenança bíblica. Mas como hoje se tem tantas doutrinas, tem doutrinas que nem diz que é errado tomar a ceia, que estamos crucificando Jesus de novo. É a estupidez, a ignorância das pessoas que levam a fazer isso. É porque eles não entendem as Escrituras, então acham que nós estamos comemorando uma memória para você não esquecer o preço que Jesus pagou por você. Não crucificando Jesus outra vez. Você crucifica Jesus, sim, quando você abandona o caminho da fé. Quando você olha para trás, então você crucifica a Cristo, conforme Hebreus 6. Mas Jesus disse: aquele que olha, põe a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. Então você caminhou por um tempo com a verdade e desiste? Bom, eu não te julgo o seu destino final. Mas eu leio o que está na Bíblia. Então, se Jesus disse que aquele que não lavasse os pés de Pedro, ele não teria parte com ele, se aplica também a nós hoje? Aplica sim, porque foi uma prática contínua na igreja primitiva. Não foi só ali naquele momento. Você percebe bem que Paulo escreveu isso como mandamento. Você leia aí, talvez tenha outras versões que falam uma coisa diferente da outra, mas você vai compreender que quando Paulo escreveu, ele estava baseando justamente naquilo que Jesus disse para Pedro, que não era uma prática que Paulo estudou no Antigo Testamento. Era um costume judeu. Tudo bem, você vai dizer, talvez passou no seu coração este pensamento, mas isso era costume judeu. Realmente era. Mas quando Jesus instituiu,
ele não estava baseando-se em judaísmo, mas numa prática que deveria ser conduzida pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então você preste atenção nisso, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, outra igreja, depois da Igreja Católica, que nós procuramos estudar sobre isso, que também ainda pratica o lava-pés, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, também tem a prática do lava-pés. Então, veja bem que a Igreja Primitiva, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Adventista. Isso é tudo que a pessoa tem que fazer? Não, claro que não. Mas faz parte das ordenanças deixadas por Jesus, a qual devemos obedecer. Então eu tenho uma outra versão aqui também, que é uma Bíblia da Convenção de Genebra, lá da Suíça. Então veja bem como vou ler como que está escrito. Diz assim, a partir do verso 9 também: não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos. Então veja bem que essa outra versão também traz da mesma forma, lavar os pés aos santos. Então, eu não sou responsável por aquilo que as pessoas pensam. Por isso é que eu não coloco a minha interpretação. Quem não lavar os pés está perdido? Essa seria a pergunta mais assim definida, clara, sem intermediário. Quem não usa o lava-pés está perdido? Bom, cada um, conforme o que Jesus disse, se aplica também à igreja. Quem não lavar os pés não tem parte comigo? Não tem parte com Jesus. É o que está escrito. Eu não posso torcer aquilo, talvez Jesus não quis dizer isto, talvez Jesus não quis que fizesse assim, e aquilo foi só para os apóstolos. Não foi só para os apóstolos. É uma prática que a igreja primitiva usava. A igreja católica tomou para si? Tomou. A igreja adventista também usa. Agora venham as pessoas que dizem que isso foi revelação para um homem, um profeta. Não, não foi. A Igreja Católica já praticava isso desde o princípio. A Igreja Adventista já praticava isso muito antes. Agora, é claro que nós aprendemos dentro da mensagem. Tudo bem, mas não como que veio para revelar as coisas. Eu sempre digo, o que a Bíblia diz que estiver dentro da mensagem, eu digo amém. Mas todas as outras coisas que a Bíblia não diz é o que prova que ela é falsa. Porque Satanás também citou a Bíblia para tentar Jesus. Então não quer dizer porque a Bíblia é a Bíblia, ele revelou. Não revelou coisa nenhuma, já estava aí, só trouxe à tona. Mas o assunto não é este. É se as pessoas estão perdidas se não lavar os pés. Então, meus irmãos, minhas irmãs, até onde a gente vai? Até aqui. Quanto a estar perdido? Agora, vocês irmãos e irmãs que não têm local aí na sua cidade para lavar, não tem uma igreja, um pastor para lhes trazer a ceia. Nós vamos falar sobre este assunto convosco
se vocês quiserem usar a prática, na próxima programação, como já está sendo feita por muitos irmãos e irmãs no Brasil, também participam da ceia no dia de uma Santa Ceia. Então eles lavam os pés em suas casas, tomam a ceia em suas casas, e a gente explica sobre isso na próxima programação. Agora fiquemos nisto. Cada um decide por si próprio. Agora, se você não está lavando os pés, porque não tem como, você não está praticando, mas você crê, é porque as circunstâncias não permitem, não se aplica a isto que eu estou dizendo. Isso aqui é as pessoas que acham que não deve lavar os pés. Isso foi só para os apóstolos. E vocês estão enganados. Se você agora sabe que é bom fazer, quem sabe que fazer o bem e não faz, peca. Então, se você tem condições de praticar o lava-pés e não pratica, você está pecando. Porque Jesus diz que isso aqui é uma ordem. Agora, quando você vai ser salvo, não compete a mim e nem a ninguém dizer que a pessoa está perdida, foi para o inferno. Isso não se nomeia em nosso meio. Nós apenas queremos o bem de todas as pessoas. Amém? Eu espero que você tenha sido ajudado, irmã, e os que ouvirem também sejam ajudados. O lava-pés não é para te salvar, mas pelo contrário, é porque você tem aceitado a graça de Jesus, portanto aceitado a salvação pela fé, pela graça, na fé no sangue de Jesus Cristo. Então você tem prazer na obediência a tudo que Jesus ensinou. Amém. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe ricamente. Até a nossa próxima programação. Se você puder divulgar esta programação, Deus te abençoe nessa sua obra.